com dificuldade para escolher as portas da sua casa? Então vem comigo que hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher as portas da sua casa para você não ter mais dúvidas na hora de construir ou reformar. Antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Pois bem, é o seguinte, a gente precisa, na verdade, dividir as portas em algumas categorias, porque umas são de um tipo, outras são de outro. Então, basicamente, nós teremos as portas de vidro da nossa casa, que serão de outros tipos, e as portas de quartos, escritórios, enfim, que são aquelas tradicionalmente feitas em madeira. Além disso, ainda tem a porta de entrada da casa, que é um caso à parte. Falando dessas portas de vidro, que geralmente servem para integrar ambientes, muitas vezes uma cozinha com uma churrasqueira, uma sala com uma churrasqueira, uma varanda, geralmente a gente usa esse tipo de porta para criar essa integração. E ela pode ser de correr, com folhas fixas ou folhas totalmente abertas, onde você consegue literalmente abrir o vão quase completamente. Você pode ter portas só de duas folhas, onde só uma abre, e aí você precisa entender que só metade do vão vai ser aberto. Então, essas portas, elas precisam inclusive de um vídeo à parte, mas você precisa saber que elas existem. O meu foco hoje é te ajudar a conseguir escolher principalmente as portas internas e a de entrada da sua casa. Para as portas internas dos ambientes mais comuns da nossa casa, nós precisamos entender que existem basicamente dois tipos de porta de madeira. E esses tipos são em relação ao material, ao núcleo dessa porta. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês verem. Então aqui nós temos uma porta semi-sólida, semi-oca ou colmeia, como muitos gostam de chamar, que é esse tipo aqui, onde ela tem esse formato que ela parece oca mesmo, então ela é um pouco mais leve, mais barata inclusive, e ela só tem essas divisórias molinhas de papelão dentro para dar uma certa resistência. E a cada alguns centímetros a gente tem um perfilzinho de madeira como esse e esse para fazer a resistência da porta. Mas em sua composição ela é basicamente oquinha mesmo, mais leve. Esse tipo de porta nós usamos para internas da casa mesmo, quarto, escritório, banheiro, cozinha, qualquer ambiente que seja interno. Então não precisa se preocupar se é de boa qualidade, porque isso aqui é de excelente qualidade, mas vai servir para a sua função aí dentro da sua casa. Importante dizer, se você quiser um isolamento acústico maior para algum ambiente, aí eu já não recomendo esse tipo de porta. Minha recomendação vai ser essa outra aqui, que é a porta sólida, que como vocês podem ver, ela é totalmente preenchida. Se você bate nela, até o barulho é diferente, porque ela é realmente sólida, ou seja, ela é toda preenchida. E eu recomendo esse tipo de porta principalmente para as portas de entrada, e não necessariamente só a entrada principal, mas se você tiver uma porta auxiliar que entra por uma lavanderia ou algo do tipo assim na sua casa, eu recomendo que você coloque esse tipo de estrutura na sua porta, porque representa um pouco mais de segurança, afinal é uma porta mais pesada, e também para aqueles ambientes que você quer ter um pouco mais de isolamento acústico. Então recomendo também que você utilize essa porta sólida para esses locais, ok? Entendido essa diferença principal entre a porta semi-oca ou semi-sólida e a porta sólida de fato, a gente pode entender sobre os tipos de aberturas, que são vários. Então a gente tem, por exemplo, a tradicional, que é de abrir, que é a famosa porta com dobradiça, que a gente abre para lá e para cá. Temos portas pivotantes, onde ao invés de dobradiças na lateral, nós temos na verdade um pivô em cima e embaixo que faz a porta girar nesse eixo, e ela não necessariamente precisa ficar próxima à parede. Você pode ter o pivô aí deslocado 10, 15, 20 centímetros para ter aquele efeito de uma porta mais imponente, muito usado inclusive em portas de entrada da casa.
Temos também portas camarão, onde você não tem muito espaço para aquela porta girar, então você consegue ter uma porta que se dobra ao meio e se recolhe assim no cantinho, que pode ajudar aí em espaços menores. E claro, a porta de correr. Temos a de correr externa à parede, então ela fica virada ou para um lado ou para o outro da parede, você vê a estrutura por onde ela corre. E a porta de correr interna da parede, que na verdade ela é um sistema à parte, onde existe um pedaço de parede que faz parte desse sistema e a sua porta corre por dentro dele. Ou seja, você não tem essa visão da porta nem de um lado nem do outro do seu ambiente, ela realmente fica embutida na sua parede. Calícia, qual o melhor tipo de porta para esses ambientes pequenos? Será que é de correr, é de camarão? Olha, eu sempre gosto de falar o seguinte: portas são itens que são de passagem, então é para a gente passar de um ambiente para o outro, correto? Imagino que todos concordem comigo. Já que é um ambiente de passagem, nós precisamos ter a circulação livre na frente dessa porta, seja qual for o ambiente. Então, mesmo que você coloque uma porta de correr no seu ambiente, você precisa deixar a circulação na frente dessa porta livre. E essa circulação nada mais é do que o giro que a porta tradicional faz. Ou seja, na minha visão, não faz tanta diferença você colocar uma porta de correr ou de abrir, porque o espaço na frente dessa porta precisa ser livre para você passar. Então não adianta só você colocar de correr e achar que pode preencher aquele espaço, porque na verdade não pode. Bom, vamos falar rapidamente sobre as portas de entrada da casa. Muita gente me pergunta: Calícia, a porta de entrada da casa pode ser de madeira e as internas podem ser pintadas de branco? Ou a porta de entrada pode ser branca e as outras pintadas de madeira? Ou as portas podem ser de madeira e as janelas de esquadria preta? Muita gente tem muita dúvida nessa mistura das esquadrias dentro de casa. E é o seguinte, eu sempre falo essa frase que eu gosto bastante e eu realmente acredito nisso. Porta de entrada da casa tem liberdade poética para ser diferente. Enquanto eu defendo que todas as portas internas, as esquadrias, todas as janelas devem ser padronizadas na sua casa para você ter uma unidade visual, a porta de entrada, aquela entrada principal, ela tem liberdade para ser um pouco diferente. Completamente diferente? Não, dá pra gente ter alguns elementos que se unem às outras esquadrias da casa. Por exemplo, o material, as portas internas de madeira e a de entrada de madeira também, só que de um tamanho com uma abertura um pouco diferente, sabe? Então ela tem liberdade sim para ser diferente. Você pode escolher outro material, outra cor, um tamanho personalizado para que você tenha uma imponência maior na sua porta de entrada. Calícia, e o que você recomenda? Que as portas internas da minha casa sejam brancas ou sejam de madeira? O que você gosta mais? Olha, sinceramente, o branco, ele é mais fácil de se trabalhar, porque afinal é uma cor completamente neutra que vai combinar aí com quase tudo. Mas eu, Calícia, gosto muito mais e acho muito mais aconchegante portas de madeira. Inclusive, minha madeira preferida para fazer porta é o IP champanhe, anota essa dica. Então, eu gosto muito de trabalhar com portas de madeira porque eu realmente acho que traz um aconchego a mais para o seu ambiente, destaca como porta aquele elemento, afinal é um elemento importante na sua casa. Então, eu gosto bastante de trabalhar com portas de madeira. Bom, pessoal, espero que com as minhas dicas você já consiga aí tomar uma decisão e escolher as portas da sua casa, seja de entrada, seja as internas. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, a gente pode falar somente das portas de vidro, que é um caso à parte. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser ter um projeto personalizado nosso aí para sua casa, basta entrar aqui na descrição do vídeo, onde nós temos um link para você preencher um formulário, que é um pré-briefing para eu entender as suas necessidades, e nós vamos entrar em contato com você e eu vou ficar muito feliz de participar disso. No mais é isso, muitíssimo obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!